Olá galera, eu sou Cristiano e hoje eu vou iniciar aqui no Instagram uma sequência de dicas a respeito de gramática. Você vai poder utilizar essas dicas tanto nos seus conteúdos digitais, como também na hora de você escrever uma redação, escrever um texto, mandar uma mensagem para um cliente, utilizar na tua redação escolar. Então você deve ficar ligado, porque são temas corriqueiros, temas que sempre a gente está tendo contato e vai ajudar muito você, tá certo? Primeiro tema, muito complexo e simples ao mesmo tempo, é a questão do gerúndio e o gerundismo. A gente às vezes tem medo de usar o gerúndio pensando que está cometendo o gerundismo, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Então, agora a gente vai começar a falar sobre isso. Como não errar nunca mais? Vamos ver? Primeiro a gente vai começar vendo o que é gerúndio, certo? Gerúndio é uma forma nominal do verbo. Ele assume uma forma de adjetivo e uma forma de advérbio, tá certo? Não vamos entrar nesse assunto agora. Vamos tratar da questão do gerúndio e o gerundismo, tá certo? Pois bem, vamos lá. Olha, o gerúndio, ele indica o estado de uma ação prolongada que ainda está em curso, transmitindo assim uma noção de continuidade de ação verbal. Então bota na tua cabeça isso. Ela é uma ação prolongada que está em curso e ela ainda continua, né? Ou seja, ela não chegou ao fim, tá bem? Isso é o gerúndio, uma ação que está em curso. Coloca isso na tua mente. Ela está acontecendo, tá certo? O gerundismo, nunca mais. Bem, a gente conhece essa profissão aqui. Eu representei aqui com essa bonequinha do telemarketing, né? Onde a questão do gerundismo ficou muito famosa, né? Porque os profissionais do telemarketing, por uma questão de treinamento equivocado, começaram a utilizar o gerúndio para indicar uma ação que seria realizada, uma ação futura, né? Então a gente já ouviu muito isso quando ligou no telemarketing. Senhor, eu vou estar transferindo a sua ligação. A gente já escutou muito isso. Então, a pergunta é: gerundismo é um vício de linguagem ou é um motivo de chacota? O que vocês acham? Bem, um vício de linguagem, sim. Motivo de chacota, não. Não é porque entra todo um contexto de comunicação. Não é a velha linguagem coloquial e o certo e errado é relativo. Porém, para as normas gramaticais, ele é um vício de linguagem, tá certo? Eu já vi muita gente abusando com o gerúndio, pensando que estava abusando com o gerundismo. Então a gente tem que ter cuidado e se não tiver segurança no que está falando, é melhor não falar besteira, tá certo? Vamos lá. Como evitar o gerundismo? Uma dica, uma dica de ouro é a seguinte: você usará sempre ele numa ação inacabada, tá certo? A ação ela não acabou, ela está acontecendo, tá bom? E ela também não é uma ação futura, então você nunca use o gerúndio para indicar uma ação futura, está certo? Então, ó, eu coloquei aqui. Se você se ligar nessa dica, você não comete mais esse erro. Você nunca estará comendo alguma coisa. Ou você comerá, ou irá comer. Ou estava comendo, mas você nunca estará comendo, tá bom? Se você diz que amanhã você estará comendo uma pizza, você está cometendo um
erro gramatical, que é o famoso gerundismo, tá certo? Então você nunca pode estar utilizando o gerúndio no tempo futuro. Você se liga nessa dica que você não erra mais. Coloquei aqui para a gente finalizar alguns exemplos de certo para as normas gramaticais e de errado, tá bom? O correto é falar ela está cantando. Incorreto, ela estará cantando. Essa construção não existe, né? Para estar incorreta gramaticalmente. Ela poderia ficar assim: ela estará cantando, não é isso? Ela poderia, então no caso a construção correta seria ela cantará. Ou ainda você poder colocar ela irá cantar. Verbo principal, verbo auxiliar e o verbo no infinitivo, tá certo? Aqui, o segundo exemplo, eu estou correndo. Veja que aqui nesse exemplo eu estou correndo, eu estou praticando a ação, tá bom? O exemplo da forma errada, eu estarei correndo. Você não estará correndo, entendeu? Ou você correrá, ou você irá correr, está bem? Não evite o gerundismo, tá bom? Não evite o gerúndio. O gerúndio, ele é correto. Você pode utilizar numa ação que ela está inacabada, ela está em curso, tá certo? Outro exemplo aqui. Ele está dormindo. Veja que o gerúndio está aplicado corretamente. Ele está dormindo. É uma ação inacabada e que está em curso, tá certo? Agora a forma correta. Ele estará dormindo. Forma incorreta, tá certo? Ou ele dormirá, ou ele irá dormir. Mas ele estará dormindo, você está entrando no gerundismo, no vício de linguagem, que para as normas gramaticais é incorreto, tá bom? Essa foi a dica de hoje, rapidinho, só para você estar evitando esse vício de linguagem, o gerundismo, e não tá por aí, né, fazendo chacota sem saber nem do que está falando, tá bom? Valeu, até a próxima dica, próxima aula.